A paz do Senhor Jesus para vós outros que nos escuta nesta hora, que Deus com a sua rica e infinita bondade possa se apossar de ti, tendo cada um de nós como seu. Pastor Erasmo Santos, da Igreja Evangélica Manancial, Ministério da Palavra, juntos contigo nesta hora para mais um devocional. E que bom que você está nos escutar a cada dia, um devocional, uma palavra amiga para restaurar a sua fé em Deus. E eu gostaria que você também estivesse compartilhando nossas mensagens nas redes sociais, nos seguir, para que outras vidas também possam ser abençoadas. Amém? E a nossa mensagem hoje é Vencendo o Pecado com Cristo. Queridos, todos nós sabemos que a vida cristã é uma batalha constante contra o pecado. Mas em Cristo temos a vitória garantida. A Bíblia nos ensina que, embora sejamos tentados, não precisamos ser dominados pelo pecado, pois Jesus nos libertou e nos deu poder para viver em santidade. E neste devocional vamos explorar 10 pontos essenciais para você vencer o pecado com a ajuda de Jesus Cristo. Amém? Primeiro ponto, querido, é reconhecer a realidade do pecado. Então, o primeiro passo para vencer o pecado é reconhecer sua existência e também o seu poder destrutivo. Romanos capítulo 3, verso 23, diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então o pecado nos separa de Deus e corrompe o nosso coração. Muitas vezes minimizamos nossos erros, mas a Bíblia nos chama a um arrependimento sincero. E quando admitimos nossa fraqueza, Deus, com toda certeza, nos fortalece. Segundo ponto, crer na vitória de Cristo na cruz. Jesus não apenas perdoou nossos pecados, mas também nos deu poder para vencê-los. Em Romanos 6, verso 6, Paulo declara que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído. Isso significa que em Cristo não somos mais escravos do pecado, mas libertos para viver em justiça. A cruz é a nossa maior arma contra o pecado. Terceiro ponto, andar no Espírito Santo. Gálatas 5,16 nos ensina: andai no Espírito e não satisfazei os desejos da carne. O Espírito Santo nos guia, convence do pecado e nos capacita a resistir às tentações. Quando nos enchemos dele, nossa mente se renova e nosso coração deseja mais de Deus do que do mundo. Quarto ponto, guardar o coração e a mente. Provérbios 4:23 adverte: sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então o pecado começa na mente, com pensamentos impuros e desejos errados. Devemos filtrar o que consumimos e cultivar a palavra de Deus no nosso interior. Quinto ponto, fugir das tentações. A Bíblia não diz para enfrentar a tentação, mas para fugir dela. José, no Egito, fugiu da mulher de Potifar. Se sabemos que algo nos leva ao pecado, devemos evitar ambientes, amizades ou hábitos que nos enfraqueçam espiritualmente. Sexto ponto, viver na comunhão dos santos. Hebreus 10, 24 a 25 nos exorta a não abandonar a comunhão com outros crentes. A igreja
a gente sabe, é um apoio essencial na luta contra o pecado. Quando estamos sozinhos, somos mais vulneráveis, mas a prestação de conta, com toda certeza que iremos passar, pode ser amenizada quando estamos vivendo em comunhão, unidos com nossos irmãos em oração, em louvor, e o encorajamento mútuo, com toda certeza, nos fortalece. 7º ponto, encher-se da palavra de Deus. Salmo 119, verso 11 diz: escondi a tua palavra no coração, para eu não pecar contra ti. Então a Bíblia é nossa espada contra o mal. Quando meditamos nela, Deus nos revela a sua vontade e nos dá discernimento para rejeitar o pecado. 8º ponto, orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17 ordena: orai sem cessar. A oração é a nossa conexão com Deus, onde encontramos força e graça. Jesus no Getsêmani orou antes da tentação. Então, quando oramos, resistimos ao nosso inimigo. 9º ponto, ter um propósito santificado. Querido, quando vivemos com um propósito maior, que é glorificar a Deus em tudo, o pecado perde seu atrativo. Daniel preferiu não se contaminar, porque seu alvo era agradar a Deus. Então, quando focamos em servir a Cristo, o pecado se torna um desvio indesejado. E o 10º ponto, esperar a volta de Cristo. 1 João 3, do verso 2 ao 3, diz que a esperança da volta de Jesus nos purifica. Então, saber que um dia estaremos com Ele nos motiva a viver em santidade hoje. A eternidade deve moldar nossas escolhas, lembrando-nos, queridos, de que o pecado é passageiro, mas a justiça de Cristo permanece. Então, para concluir, vencer o pecado não é apenas por nossa força, mas pelo poder de Cristo em nós. Se caímos, podemos nos levantar, pois Ele é fiel para nos perdoar e restaurar. Então, queridos, que este devocional te incentive a buscar uma vida de santidade, dependendo sempre de Jesus, o nosso Salvador e o nosso Libertador. 1 Coríntios 15, 57 diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você crê nisso, meu querido? Então dá para dar um glória a Deus aí? Louvado seja Jesus. Vamos recitar agora o Salmo de número 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também agora minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me.
Quando tu disseste: buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti: o teu rosto, Senhor, buscarei. Não esconda de mim a tua face, não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me pela vereda direita, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Pereceria, sem dúvida, se não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todo o sempre. Senhor, ajuda-nos a reconhecer nossos pecados e a buscar tua força para vencê-lo. Enche-nos, Senhor, do teu Espírito e nos guia pela tua palavra, que nós possamos, Deus, viver para te glorificar até o dia em que possamos vê-lo face a face. Nós oramos e acreditamos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Seja você, meu irmão, uma bênção.